Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do novo Yaris XS Sedan 2023, essa versão intermediária do modelo que tem novidades, uma nova frente que foi feito um facelift, Toyota Safety Sense de série, 7 airbags em todas as versões e também outros detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, exceto a luz de condução diurna, que é esse filete que está aqui ao lado. Aqui nós temos a luz de indicação, farol alto, farol baixo com um canhão de foco projetor e todo esse acabamento cromado, o logo da Toyota aqui ao lado com a inscrição e também todo esse acabamento Black Piano que realmente se destaca na parte do farol. Mais abaixo nós temos a novidade com esse vinco bem aparente e foi redesenhada essa parte frontal do veículo com essa nova peça com esse detalhe preto fosco e também uma luz de condução diurna em LED. Mais abaixo nós temos essa peça com esse detalhe preto fosco que já se une com essa grade que tem esse efeito trapezoidal, e aí nós temos as aberturas de ar em colmeia com todo esse detalhe preto fosco. Mais abaixo esse detalhe com essa peça branco perolizado que é a cor do veículo, e mais acima nós temos essa abertura de ar que tem esse contorno com essa silhueta aqui na frente do logo com os detalhes preto fosco. Já aqui nós temos essa peça com esse detalhe Black Piano e aqui o logo translúcido da Toyota com essa parte cromada, onde tem um sensor com os radares do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima, uma câmera que vai monitorar o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, que depois eu vou falar para vocês dos detalhes lá no interior. E aqui nós temos esse vinco na parte do capô que vem até a frente, um outro vinco que vem até o logo contornando aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 aspirado com 110 cavalos, torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, uma tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT que simula 7 velocidades. Uma atualização nessa motorização foi referente à legislação do Procon VL7 de emissões. Então foi instalado no painel um modo de condução do veículo com a função Eco e também Sport, que você pode estar optando. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte aqui da composição dos motores da Toyota referente às mangueiras, fiações, essa haste que foi colocada separando a fiação do catalisador. É uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô não conta com a manta acústica, somente na versão XLS, que é a topo de linha, mas conta com a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que foram reestilizadas com essa pintura cinza metálica, os formatos dos aros com os vincos bem aparentes, o logo da Toyota ao centro, perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4 metros e 42 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 15 centímetros. Na caixaria de roda nós temos esse vinco que faz o contorno aqui com um vinco bem marcante e um outro vinco com uma silhueta que vai até da primeira porta até a segunda porta. Mais acima nós temos esse contorno com esse vinco bem aparente na lateral da primeira porta até na parte da lanterna traseira e também da segunda parte aqui da porta
até o final da lanterna também são vincos que se destacam. A coluna A com esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que não conta com rebatimento elétrico, somente aqui um indicador de seta e essa parte que é na cor do veículo, que é um branco perolizado. Na coluna B, esse detalhe preto fosco também, assim como na terceira coluna, que nós temos esse detalhe todo preto fosco na parte envidraçada do veículo. Na parte traseira, contorno aqui na caixaria de roda também, com esses vincos bem aparentes na parte da lateral, que eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui para vocês do Yaris. Nessa versão intermediária do modelo não teve mudanças na parte traseira, somente o facelift na parte frontal do veículo. Aqui nós temos todo esse detalhe com esse vinco bem aparente atravessando todo o para-choque, com essa peça com um refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. A inscrição Yaris XS cromada, esse vinco com esse efeito trapezoidal também ornando lá com a frente do veículo, e aqui nós temos o detalhe com o logo cromado da Toyota e também terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro e antena na parte do teto. Para fazer a abertura, basta você apertar o botão que está aqui ao centro desse porta-malas, que tem 473 litros. Para vocês terem ideia, são 3 litros a mais do que o Corolla Sedan, que é um carro sedã médio, para vocês terem ideia do espaço que tem nesse modelo. A parte com a iluminação interna, e aqui você puxando, você tem o step de uso temporário com roda e aço, com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento aqui na parte da tampa traseira e também câmera de ré nesse modelo XS, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é que funciona. Uma atualização no modelo é que agora todos eles contam com 7 airbags e o teste do Latin NCAP é de 4 estrelas, e aí no caso ele tem 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Yaris. Ele tem um entre-eixo de 2,55 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás para mostrar o detalhe para vocês dessa questão do espaço. Ó, notem que praticamente sobra 2 dedos mesmo colocando o banco todo para trás. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão do Yaris 2023 dos demais modelos. A parte do revestimento do banco aqui é em couro, e nós temos portas revistas, tanto aqui do lado do passageiro como do lado do motorista. Novidade aqui é o detalhe aqui com 2 tomadas 2.1 A para fazer recarregamento do celular. Quem vai vir aqui atrás vai vir com mais comodidade. A parte do teto com a iluminação halógena para quem está aqui atrás, e as alças também no teto. Revestimento aqui do modelo, ele é misto. Ele conta com a parte em couro aqui bem macia ao toque, e aqui já é um revestimento em tecido bem ao centro nessa parte de cima também. Eu vou descer para mostrar o detalhe aqui da fileira dos bancos traseiros. Notem que o túnel central a gente não tem aquele degrau, ele é 100% plano, pouco vai se atrapalhar quando você estiver viajando aí com 5 pessoas, é um detalhe bem interessante. Tem aqui o detalhe com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também aqui ao centro o descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita para quando você estiver viajando com 4 pessoas. Também esse botão que você aperta aqui, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Quando você quiser levar algo que não caiba no porta-malas, uma escada por exemplo, tem como você rebater um dos bancos para poder levar o que você precisa. É um detalhe bem interessante. A parte com revestimento bem macio ao toque aqui na porta com a linha aparente, já essa parte é com plástico rígido preto. Os puxadores aqui que são cinza metálico, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, um nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave ela é do tipo presencial com o logo da Toyota. Se você virar aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta, apertar esse botão para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. Eu vou mostrar a fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista a gente tem essa alavanca com ajuste de altura, já essa outra alavanca é para fazer o ajuste da inclinação das costas, para você deixar de acordo o seu conforto. Uma terceira abertura de porta-malas que está aqui, e também a abertura do tanque de combustível. Eu quero entrar para mostrar os detalhes aqui do Yaris para vocês, XS 2023 versão sedã
que já está em funcionamento. Ele tem uma tela de 4.2 que aparece ali a inscrição Yaris quando você dá partida no veículo. A sua multimídia, ela é de 7 polegadas com sistema Harman Kardon, conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, mas é com fio, não é sem fio. E o detalhe que eu estou vendo de mudança aqui, ó, aparece esses 3 pontos aqui do afivelamento do cinto de segurança. Então realmente teve uma mudança interessante, e se você não colocar o cinto lá atrás, ele vai disparar um alerta aqui no painel para informar que o passageiro lá atrás está sem o cinto de segurança. Então é uma mudança interessante. Nessa multimídia nós temos aqui, como eu falei para vocês, as conectividades para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, que é uma multimídia que é bem fácil ao toque para você fazer as conexões, faz a parte com as mudanças aqui de cores, Wi-Fi, a parte com espelhamento de tela através do sistema Miracast. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar depois um vídeo completo para não ficar tão extenso, mas é uma multimídia que ficou mais intuitiva ao toque, mais fácil para poder estar fazendo a utilização. Toda a parte do console central com Black Piano e esse acabamento cinza metálico com essa parte cromada que fica aqui bem destacado. Ar-condicionado que é digital, apenas de uma zona, então você consegue optar pela temperatura que você quer, o fluxo desse ar-condicionado. Aqui nós temos um modo automático que você pode estar ativando e também aqui é os detalhes do fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui no cantinho você liga o ar-condicionado como eu fiz agora. São os detalhes que nós temos aqui desse ar-condicionado, que já conta com um filtro anti-pólen de série. Também nós temos aqui o botão Start Stop para fazer a ignição do veículo. Todo esse detalhe aqui na parte do console central, com a iluminação azul aqui em LED, como vocês podem ver, esse detalhe bem marcante aqui também. Aqui 2 porta-copos, essa parte com esse filete cinza, que sai lá de cima do painel vindo até embaixo aqui onde está o câmbio, que é tipo automático CVT, que simula 7 velocidades. Se você colocar na opção da ré, ele já vai aparecer a câmera aqui na multimídia para você fazer a verificação para fazer o estacionamento com mais segurança. Se você descer aqui para o modo drive e colocar para o lado esquerdo, ele faz as trocas de marchas manuais, então você consegue colocar da primeira a sexta para frente, para trás as reduzidas. Vai facilitar numa descida de serra como um freio motor, ou para fazer uma retomada de curva, para colocar uma marcha para baixo para aumentar o giro do motor para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, facilita bastante. Freio de estacionamento, esse detalhe com esse nicho aqui na lateral e uma tomada 12 volts, você pode estar colocando um celular aqui para fazer o recarregamento. Descansa-braço revestido em couro com essa linha aparente, e abrindo aqui nós temos uma opção para fazer a conectividade com o seu smartphone através da multimídia ou tá fazendo o recarregamento via USB. O detalhe aqui no banco dianteiro, essa parte mais lisa e em couro do revestimento do banco com a linha aparente, e aqui ao centro já é todo um tecido com a parte aqui também ao centro e a inscrição Yaris. Essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, também as alças aqui no teto, quebra-sol, nós temos aqui a opção do espelho e também a iluminação que é halógena aqui no teto para você estar ligando se for o caso. O retrovisor não é do tipo fotocromático, a forma simples, e aqui o acendimento no teto das lâmpadas que são halógenas caso você deseje usar. A parte do painel é com esse revestimento com plástico rígido, com a imitação de costura aqui, e todo esse acabamento no difusor do ar-condicionado com esse detalhe cinza metálico. Porta-luvas que ele desce aqui bem devagar, tem uma opção menor e uma outra maior para você estar utilizando. Um tweeter referente ao sistema de som. Na parte da porta do motorista, todos os comandos são iluminados, os 4 vidros com uma função auto-down, que ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, e também a parte aqui com a regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Novidade aqui para o modelo é na parte do painel. Nós temos aqui todos esses botões que foram recolocados aqui, instalados no caso. A parte aqui com alarme volumétrico no interior do veículo, que você desliga esse alarme aqui nesse botão e você pode deixar algo que se mova aqui dentro do veículo que ele não vai disparar o alarme. Aqui o sistema de tração e estabilidade do veículo, que você pode estar ligando e desligando, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Aqui nós temos a novidade que eu falei para vocês do modo de condução, modo Eco, que faz um modo de economia do veículo. Para você que quer economizar combustível, você vai escolher essa opção. E o modo Sport, que ele vai aumentar
o giro do motor ali, referente ao sistema CVT, ele vai fazer as trocas simultâneas de uma maneira, um giro mais alto, então vai trazer um giro maior ao motor para você ficar com uma saída mais ágil numa saída de trânsito ou retomadas de curva. Já esses outros dois botões faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Esse botão que está aqui no cantinho, na parte de cima, é o assistente de mudança de faixa involuntária. Então vamos supor que você está na via e não colocou seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai mandar um alerta sonoro e também visual na parte do painel para que você seja informado que você está saindo da faixa de rodagem. Talvez você não está prestando atenção, aí você vai voltar para a faixa, mas ele não tem um assistente de permanência em faixa, ele simplesmente vai dar o alerta para te avisar que você está saindo da faixa. Já esse outro botão que nós temos aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai informar se você, numa medida protetiva, não visualizar um veículo à sua frente e esse veículo está vindo contra a sua direção, ele vai informar que você está numa situação de risco, dando uma sobrecarga na parte de freios para que você tome uma medida evasiva, mas ele não vai fazer a frenagem autônoma do modelo. Ele não vai fazer a frenagem autônoma do veículo. Isso é somente para um sistema de precaução, para que você possa estar, no caso, fugindo daquele eminente risco que você está passando ali quando você está dirigindo o veículo. E aqui no canto nós temos essa alavanca na parte do volante, que é referente ao controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, o pessoal chama de ACC. É simplesmente a parte aqui para facilitar nas viagens, para você colocar a velocidade que você quer. O volante, que é multifuncional, apenas com ajustes de altura, não tem ajustes de profundidade. E aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você consegue optar no computador de bordo ali, referente às 16 funções que você tem para utilizar. Todo esse acabamento revestido em couro com essa linha aparente, essa parte cinza e o logo aqui da Toyota. Uma novidade que voltou para a versão XS foram os pedal shifts para você fazer a mudança aqui no volante. Facilita bastante para você fazer uma retomada de curva ou ali quando você está conduzindo o veículo, realmente essas mudanças no volante. Já na parte do painel, ele não teve mudanças, continua o mesmo painel. Então nós temos aqui de forma analógica conta-giros, velocímetro e aqui uma tela de 4.2 que informa relógio, temperatura exterior, um modo eco ou modo esporte, os sistemas de segurança que estão ligados e desligados, o P aqui, que é a função do câmbio que ele está no momento, que é impar, que se tivesse em neutro ele ia estar no N, então você tem esse indicador, odômetro total, trip A, trip B, que você consegue estar trocando ali e alternando também, e aí velocidade média. Aí tem também, aí ele conta também com a parte Aí ele conta também com um detalhe, ele conta também com a média instantânea e quanto que você consegue estar rodando com o veículo. Se você colocar para baixo aqui, nós temos as informações gerais também com média de consumo, tempo de viagem também que você consegue fazer, velocímetro digital e ali está marcando 99 km que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Se você descer aqui, nós temos a marcação ali novamente do tanque de combustível. Se você colocar para o lado direito, modo de economia, você consegue colocar também quanto que foi no posto que você abasteceu. Se quiser rachar a viagem ou algo do tipo, facilita para todo mundo ali que está viajando com você junto no carro. Você consegue colocar o valor. Os dispositivos de segurança, se está ligado e desligado. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, as configurações gerais do veículo que você consegue estar alternando. E aqui nós voltamos mais uma vez para a tela inicial. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Yaris XS 2023. Versão sedã. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Antônio Pereira, da cidade de Palmas, lá em Tocantins. O segundo salve do canal vai para Guilherme Correia, da cidade de Conchal,
lá em São Paulo. O terceiro e último salve do canal vai para Diocleber Silva, da cidade de Cuiabá, lá em Mato Grosso. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!